Graças e paz, meus queridos. Hoje nós vamos analisar um detalhe aqui, uma coisa muito importante, uma passagem que nós vamos entender por que Deus permite que nós passemos pelo quê? Que nós passemos pelas consequências do pecado. Isso é muito importante, tá? Porque se nós interpretarmos a Bíblia como ela tem que ser interpretada, por quê? Porque a maior mentira que já inventaram é dizer que cada um tem a sua interpretação da Escritura. E isso é uma mentira deslavada, é um horror. Por que não? A Bíblia ela tem uma interpretação, que é a interpretação de Deus, a interpretação que o Espírito Santo dá, que não é diferente de uma pessoa para outra. É a interpretação que deu para os autores bíblicos que documentaram a revelação especial. E chegar nessa interpretação é que a gente ensina no Seminário Teológico Nascido de Novo. A gente ensina você a interpretar corretamente a Escritura, a não permitir que venham com essas novas interpretações que não vêm da Escritura, que não vêm da vontade de Deus, que só serve para te enganar. Então, para você não ser mais enganado por nenhum falso mestre, nenhum falso pastor, nós temos o Seminário Teológico Nascido de Novo, que a gente ensina você todas as ferramentas necessárias para você interpretar a Bíblia não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Espírito Santo. O link está aqui na descrição ou aqui no QR Code na tela. Bom, indo ao nosso assunto, como a gente falou antes, o que aconteceu? Veio o dilúvio. O dilúvio, o homem estava assim, naquela podridão que ele gosta, naquele lixo, naquela festa do AP, entendeu? Ele estava focado na festa do AP, fazendo todo tipo de atrocidade. Aí veio o dilúvio, matou todo mundo, mas Deus preservou uma família para dar continuidade à humanidade. E aí Deus fez um pacto com Noé, falou, não vou mais destruir a humanidade, nunca mais vou fazer isso. Ótimo. Aí a gente imagina que o homem ia seguir um caminho decente. A gente imagina que o homem, ele ia seguir um caminho de obediência a Deus, de serviço ao Senhor, não é? Mas não foi isso. O homem, ele se colocou em rebelião contra Deus, ele se colocou contra Deus, ele usou o livre-arbítrio quebrado, ele fez jus ao livre-arbítrio quebrado do homem que faz ele escolher as coisas contra Deus, ele sempre se colocar contra Deus, ele escolheu pecar. Em vez de honrar o Senhor, ele escolheu fazer errado, ele escolheu se colocar contra. Em Gênesis 1, 28, o Senhor mandou o homem ser fecundo, se espalhar por toda a terra, crescer e multiplicar. Para quê? Para povoar toda a terra, para povoar todo mundo. O que aconteceu? O que o homem fez? Não, eles se juntaram. Eles se juntaram, desenvolveram a arte de fazer tijolo, então eles criaram a engenharia, a arquitetura. E o que acontece? Em vez deles darem glória a Deus, entenderem que aquela capacidade para fazer tijolo, para criar obras de engenharia, matemática, a arquitetura que eles aprenderam, que foi graças à condição que o Senhor deu para eles pensar, ao intelecto dado por Deus, em vez de dar glória a Deus que deu condição deles fazerem isso, não, eles não fizeram isso. Eles falaram, não, nós somos grandes. Deixaram de dar glórias a quem merece. Deixou de dar glória a Deus. Eles deixaram de fazer isso. Aí eles falaram, não, então a gente não vai se espalhar. Nós vamos ficar todo mundo aqui, nós vamos construir uma torre para que todos nós vejamos como nós somos grandes, como nós somos inteligentes, como nós sabemos fazer, como nós sabemos construir as coisas. E começaram a colocar em prática. Eu sou o mais forte, não interessa o que Deus mandou, eu vou fazer do meu jeito. Parece alguém que a gente conhece, né? Vou fazer do meu jeito. Vamos lá, vou fazer direito, vou fazer do meu jeito, né? Então, por causa dessa torre, esse zigurate, que é muito comum lá na Mesopotâmia, eles falaram, vamos alcançar o céu. Olha o tamanho da torre que eles queriam fazer. Aí o Senhor viu aquilo, falou, peraí, eu mandei eles irem se espalhar, mandei ser fecundo, mandei crescer e multiplicar. E ainda, depois de tudo isso, a capacidade que eu dei para eles construírem as coisas, para eles viverem bem, eles estão falando que veio deles? Vou resolver isso já. Naquela época, esses homens falavam uma língua só, pessoal. Só falavam uma língua. O que Deus fez? Confusão. Cada um começou a falar uma língua diferente. Então eles não conseguiam se comunicar. Aí porque um não conseguia se comunicar com o outro fazia errado, começou a sair briga, começaram a se degladiar. Aí eles pararam de construir a torre, viram que não tinham condição sem Deus e se espalharam. Se espalharam, foram fecundos e o que mais? Eles se espalharam, eles foram fecundos, cresceram e multiplicaram. Olha só.
Exatamente como o Senhor ordenou lá em Gênesis 1:28. E então, aqui em Gênesis 11, você tem essa história que é conhecida como a história da Torre de Babel. E por um acaso, hoje, a humanidade é diferente desses homens? Você já viu em universidades que 99% dos professores universitários que estão lá são ateus? Eles acham que Deus não existe, eles acreditam na ciência. Eles estão fazendo o mesmo que os construtores da Torre de Babel fizeram. Eles estão dizendo, eu sou o cara, eu posso. A humanidade aí fora, o que eles estão fazendo? Não, determinado tipo de união não pode, a Bíblia não deixa, não importa. Chegam ao cúmulo de dizer que a Escritura não é palavra de Deus. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Então, o que a gente vê em Babel? Que nós estamos vivendo desse jeito. Nós estamos. Por quê? Ela mostra que os construtores de Babel enfrentaram a consequência do pecado deles. Para quê? Para que eles entendessem que Deus é o Todo-Poderoso e para que eles deixassem de fazer a coisa errada e voltassem a fazer aquilo que Deus mandou. Então, para isso é que serve a consequência dos pecados. Nós, mesmo sendo salvos, sendo eleitos, tendo Cristo, tendo Jesus, o que acontece conosco? Nós pecamos, nós continuamos pecando. Só que toda vez que a gente peca, a gente tem a consequência desse pecado. E qual é a consequência, geralmente, do pecado? É o pagamento pelo mal que nós fazemos, por esse pecado. Olha só o ser humano como ele é. Ele vive colocando a culpa em quem? Ele vive colocando a culpa em Deus. Ai, meu Senhor, por que eu não tenho dinheiro? Ai, por que meu irmão vai viajar e eu não? O cara ganha pouco, você olha na televisão dele, ele tem 10 serviços de streaming pago. Aí fala, poxa, por que você não deixa só aquele que é o mais barato? Ai, mas aquele lá não tem dorama. Ai, tem pouco dorama. Lasque-se o dorama. Você tem que ter de acordo com o que você pode pagar. A pessoa não tem, a pessoa está desempregada e ela quer manter luxos na sua vida. Isso é consequência do pecado. A saúde, o cara come doce a vida inteira, não faz um exercício, enche o baculejo de cachaça, aí depois de velho ele começa a ter uma cirrose, ele começa a ter problema. Oh Deus, por que eu tenho a saúde tão frágil? Por causa da cachaça que tu tomou a vida inteira. Aí, quando ele chegar perto de uma situação que ele vai morrer, o que acontece? Poxa, eu vou deixar de me embriagar. Aí, e ele nunca vai lembrar que na Bíblia é pecado se embriagar. Aí ele vai parar de se embriagar. Percebeu que ele deixou de se embriagar e voltou para o caminho do Senhor? É isso, gente. É isso que a passagem da Torre de Babel nos ensina. É isso que ela diz pra gente. Então, mesmo nós salvos, nós passamos pela consequência do nosso pecado. Nós passamos pela consequência. Nós vivemos a consequência do nosso pecado. Porque é através da consequência do pecado que nós vamos voltar para o caminho do Senhor. É através da consequência do nosso pecado que Deus nos disciplina. O Senhor tem um plano traçado. Então, se nós desviamos desse plano, é pecando que a gente faz isso, através da consequência do pecado, nós voltamos para o caminho que o Senhor tem para nós. E a gente só consegue entender isso se nós interpretarmos a Bíblia corretamente. Corretamente. Então, pessoal, Seminário Teológico Nascido de Novo, a gente te ensina todas as ferramentas para você interpretar corretamente a Escritura. E a gente vai, além do seminário, que é um seminário pago, você ainda tem todo o material gratuito que a gente disponibiliza para você aprender da Sagrada Escritura. Então, que quando a gente for pecar, vamos fazer esse balanço. Vamos ver de que caminho nós estamos nos desviando do Senhor, que vai fazer com que nós voltemos. Vamos prestar um pouquinho de atenção nisso. Não vamos cair na conversa do erro, não vamos ser seduzidos pelo pecado, porque a consequência sempre é dolorosa. A criança só aprende se ela passar pela varinha da disciplina. Então vamos parar de ser criança mimada perante o Senhor, amém? Então é isso aí. Que Deus abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.